Nós vemos aí uma história de alguém que era cego, mas ele clamava, ele não parava de clamar. A Bíblia também diz que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Não é assim? Tem alguém aí? Se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Então nós vemos aqui a história de um rapaz, ele era cego, mas ele não parava de clamar. Ele não enxergava, mas quando ele soube que era Jesus que estava ali, então ele começou a clamar incessantemente. E o texto no verso 48 diz que muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então o cego Bartimeu, ele entendeu que o segredo da sua vitória era o clamor. Ele não poderia parar de clamar. Quanto mais as pessoas o repreendiam, mais ele clamava. Quanto mais ele falava, mais as pessoas queriam calar a boca dele. Quanto mais ele orava, mais as pessoas queriam. Quanto mais. Eu estou que nem Bartimeu hoje, eu vou clamar. Então, quanto mais. E muitos repreendiam para que se calassem. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-vos, chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Então nós podemos aprender com esse texto que o clamor, é o segredo de nós alcançarmos. O clamor é o segredo de rompimentos em nossa vida. O clamor é o segredo para nós passarmos para uma nova dimensão. É o segredo para nós subirmos degrau. Porque a palavra clamar é o mesmo que gritar, bradar, é o mesmo que protestar. Então aquele que clama, na verdade, ele está bradando. Aquele que clama, ele está protestando. Aquele que clama, ele está exigindo. Quando você está clamando, é o mesmo que você está batendo um martelo por algo na sua vida. Quando você está clamando, você está reivindicando. E todo aquele que clama, ou seja, todo aquele que protesta, reivindica, todo aquele que bate o martelo ao seu favor, ele acaba subindo em novas dimensões, acaba conquistando novos territórios. Então todo aquele que protesta, todo aquele que não se cala, mas fala, mas exige, clama. Então esses são os que têm maior tendência a chegar a níveis mais altos na sua vida, em todas as áreas, na sua vida familiar, na sua vida espiritual, na sua vida profissional, na sua vida afetiva. Então é quando nós clamamos que nós alcançamos, é quando nós protestamos que nós colocamos as coisas em ordem, é quando nós reivindicamos que nós colocamos cada coisa no seu lugar. Por isso que eu digo, não para de clamar, não para de reivindicar pelas coisas erradas, não para de protestar aquilo que está errado, porque quando nós protestamos e reivindicamos que as coisas tendem a entrar no seu eixo, é quando nós exigimos, é quando nós imploramos ao Espírito Santo que tendemos a alcançar aquilo que nós almejamos. Este homem, ele era cego, mas ele entendeu muito bem que se ele não clamasse, ele não ia mudar de situação. Ele entendeu muito bem que se ele não implorasse a Jesus, ele não ia sair daquele lugar. Ele entendeu muito bem que se ele não se humilhasse aos pés do Senhor, a vida dele não mudaria. Ele ia continuar mendigando à beira do caminho. Então ele não teve outra escolha a não ser clamar, implorar, a não ser se humilhar aos pés do Senhor, a não ser reivindicar aos quatro ventos que sopram na terra,
a sua cura, a não ser reivindicar ao Oriente, ao Ocidente pela sua vitória. Então ele entendeu que ele tinha que fazer alguma coisa para sair daquela situação de calamidade. Ele era mendigo, era cego e vivia à beira do caminho pedindo esmola. Ele não aguentava mais aquela situação. Alguma coisa Bartimeu tinha que fazer para sair da beira do caminho. Alguma coisa Bartimeu tinha que fazer para ser curado. Então ele começou a implorar, ele começou a exigir. O clamor é a exigência dos quatro ventos, de norte a sul, leste a oeste da terra. Você está reivindicando por um milagre na sua vida. Quem é que está entendendo isso? Quando Ezequiel, ele clamou pelo Espírito sobre aqueles corpos mortos no vale de Osso Seco, a Bíblia diz que quando ele profetizou, ele declarou, ele ordenou dos quatro ventos que sopra a terra, que viesse o Espírito sobre aqueles corpos, e assim aconteceu. Então nós aprendemos com isso, que quando nós clamamos e profetizamos, então nós estamos exigindo, nós estamos ordenando aos quatro ventos que sopra a terra, que venha o Espírito, que venha a vida, que venha o milagre, que venha a mudança. Ele não aguentava mais viver daquela situação. Ele não aguentava todos os dias amanhecer e ter que ir de novo para a beira do caminho. Ele não aguentava todos os dias ser conhecido como cego. Ele não aguentava aquela vida de todo dia estar na humilhação. Ele não aguentava de todo dia ter que fazer a mesma coisa. Era dia após dia, ano após anos. A única coisa que ele poderia fazer como cego era mendigar. Então ele tinha que tomar atitude. Então, ouvindo falar que era Jesus, então ele começou a clamar: aquele que pode fazer todas as coisas, aquele que sopra o vento do norte, sul, leste, oeste, ocidente e oriente, aquele que pode mudar a história, aquele que pode mudar as horas, que pode mudar as estações. Então ele resolveu clamar aquele que poderia fazer um milagre na sua vida, aquele que poderia mudar o seu cotidiano, a sua vida. Mesmo porque, se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Existe um propósito de Deus. Existe uma promessa do Senhor. Deus tem um alvo. Deus tem um alvo, tem um propósito. Mas é necessário que a terra clame. É necessário que a terra implore. É necessário que a humanidade vá aos pés do Senhor. É necessário que nações e povos clame pelo nome do Senhor, para que o propósito aconteça, para que a promessa bíblica se cumpra, para que o que Deus falou que ia acontecer nos últimos tempos realmente venha acontecer. Então é por isso que, se nós não clamarmos, as pragas clamarão, porque aquele que fez a promessa, ele vela, ele é fiel para cumprir a promessa. A promessa que foi feita vai ter que se cumprir. O que Deus determinou nos últimos tempos vai ter que acontecer. É por isso que alguém tem que clamar. Mas se você não clamar, não te preocupe. A pedra vai clamar. Se você não clamar, não te preocupe. A cadeira que está do teu lado vai clamar. Se você não clamar, não se preocupe. O vizinho da tua direita e da esquerda vai clamar. Se tu não clamar, não te preocupe. O irmão que está sentado ao teu lado vai clamar. O que eu quero dizer é que Deus já determinou. Ainda que a sociedade não clame, mas as pedras vão clamar e as coisas vão acontecer. Tebiacaba da Arábia. Ai. Por isso que eu prefiro clamar. Se eu não clamar, a bateria vai clamar. Se eu não clamar, a cadeira vazia vai clamar. Então eu prefiro eu clamar. Diz assim para a pessoa que está ao teu lado: vai deixar a pedra clamar? Se é para as pedras clamarem, eu mesmo vou clamar, porque eu clamando a bênção é minha. Se é para essa cadeira que está vazia clamar, eu mesmo vou clamar, porque eu clamo e eu vou ser revestido do poder do Espírito Santo. Se é para as pedras clamar, eu prefiro eu mesmo clamar, porque quando eu clamo, eu recebo a unção de Deus.
Porque quando eu clamo, Deus abre as portas. Porque quando eu clamo, Deus repreende os meus adversários. Porque quando eu clamo, Deus quebra o laço do passarinheiro e o laço da morte. Porque quando eu clamo, Deus faz sobrenatural. Porque quando eu clamo, Deus traz gente distante. Deus traz gente da Pacatuba, do Maracanaú, dos Estados Unidos para nos ajudar. Eu prefiro clamar, porque quando eu clamo, Deus está preparando a vitória. Ei. Se a tua casa não clamar, a casa vizinha vai clamar. Mas a terra não vai ficar sem um clamor necessário. A terra vai gritar. A terra vai implorar. A terra vai ter que bradar. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Está decretado. Se você não dobrar o seu joelho na sua casa, alguém vai dobrar. Se você não receber a bênção, alguém vai receber. Se o milagre não chegar na tua casa, vai chegar no vizinho da direita e da esquerda. Mas alguém está clamando em todos os lugares neste momento. Tem gente clamando em todas as partes do universo neste momento. Tem igrejas clamando em todas as partes do mundo nesse momento. Tem famílias, tem homens e tem mulheres que estão clamando neste momento. Enquanto tu está com a tua boca fechada, tem gente que está em contato com o céu. Enquanto tu está dormindo a noite toda, tem gente que está tendo um diálogo com Deus. Enquanto tu ronca e se vira a noite toda até amanhecer o dia só murmurando, tem gente que está recebendo do céu. Eu prefiro clamar. O que Deus prometeu vai acontecer. Existem promessas na nossa vida pessoal, promessas na nossa família, promessa para as nossas finanças, para a nossa vida emocional, para os nossos. Mas existem as promessas bíblicas, existem as promessas do final dos tempos, dos meios dos tempos, dos inícios dos tempos. Tudo que Deus faz, Ele não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Onde é que está isso? Amós 3:7 está dizendo que Deus, para vocês que não sabem disso, eu nunca preguei isso aqui, Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Amós 3:7 está escrito isso. É por isso que o Espírito Santo está pedindo, clama, porque se vocês não clamar, outros vão clamar. Existe uma promessa sobre essa nação. A promessa diz que o Brasil será o país do próximo avivamento, um avivamento isso que se irá se espalhar por todas as nações da terra. Mas se o Brasil não clamar, alguém vai ter que clamar. O avivamento já era para ter descido nessa nação. Não desceu ainda porque o povo não está clamando. Mas está escrito que se o povo de Deus não clamar, as pledas clamarão. Se esta nação não clamar, Deus vai levantar outras nações. Se essa igreja não clamar, Deus vai levantar outras igrejas. Se tu não clamar, Deus vai levantar outro obreiro. Ei, obreiro, se tu não clamar, Deus vai levantar outro obreiro e vai botar no teu lugar. Ei, tu que tem chamado de pastor, se tu não clamar, Deus vai levantar, vai entregar teu cajado para outro pastor. Ei, você que louva ao Senhor, se você não clamar, Deus vai te tirar e vai colocar outro que clame, porque é necessário o clamor. Se tu não clamar, Deus vai levantar outro que clame no teu setor, no teu departamento. Se tu não clamar, outro vai clamar, porque é necessário, nem que seja as pedras, alguém tem que clamar. Se tu não está clamando, prepara, começa a clamar logo. Porque a palavra clamar, é o mesmo que implorar, reclamar, gritar, bradar, exclamar.
É o mesmo que protestar. A palavra clamor. Mas quando nós estamos protestando, reivindicando e exigindo, nós não devemos exigir a Deus. Nós não devemos ordenar a Deus. Quando nós clamamos no sentido direto para Deus, é no sentido de se humilhar, de implorar. Mas quando nós estamos clamando aos quatro ventos que sopram na terra, nós estamos ordenando. Quando nós estamos clamando aos demônios, nós estamos o quê? Estamos reivindicando. Nós estamos ordenando. Nós estamos protestando. Quando nós ordenamos as circunstâncias que estão acontecendo, os fatos, as dificuldades que acontecem no nosso dia a dia, quando nós podemos clamar ao acontecimento, à situação difícil que alguém possa estar vivendo neste momento, então você vai clamar no sentido de protestar contra essa situação, de protestar contra essa injustiça, de protestar contra essa rivalidade. Você vai clamar no sentido de protestar, mas você não vai protestar contra Deus, você vai protestar contra o diabo e seus demônios, você vai protestar contra essa situação de vício, e você vai reivindicar dos quatro ventos que sopram a terra para mudar essa situação. Você vai reivindicar e implorar no nome de Jesus que essa situação seja mudada. Quem aqui está entendendo? Se você não clamar, você pode se deparar com uma pedra na rua clamando. Se você não clamar, você pode se deparar com a voz clamando. Que voz de clamor é essa? Que voz de clamor é essa? É porque alguém tem que clamar. Tu foi dormir, então alguém está aí clamando. Tu deixou de orar, então a outra pessoa foi orar. Deus não perde com a nossa negligência. Se uma equipe não clamar, a outra equipe vai clamar. Se o pessoal da tarde não clamar, então o departamento da noite clamará. Se o pessoal da manhã não clamar, então o pessoal da tarde vai clamar. Mas Deus não pede. Pede quem não está clamando. Pede quem não está orando. Pede quem não está se humilhando. Se a tua rua não clamar, a rua vizinha vai clamar. Se a terceira etapa do Zé Valdo não clamar, a quarta etapa vai clamar. Se a quarta etapa não clamar, Deus vai levantar clamadores na segunda, na primeira etapa, mas vai haver clamor, nem que as pedras tenham que clamar. Porque se a primeira, a segunda, a terceira, a quarta etapa não clamar, as pedras clamarão. Porque Deus só envia a sua misericórdia decorrente das orações do povo. Deus só envia a bênção decorrente da oração. Todas as vezes que Deus resolve abençoar e exercer misericórdia sobre o seu povo, então Ele leva o seu povo a clamar. Todas as vezes que Deus sente a vontade de abençoar, então Ele leva o seu povo a joelhos dobrados em oração. É necessário clamar para que Deus manifeste-se na terra, para que a glória de Deus manifeste. Aí tem gente que diz assim, tem ministério que diz assim, não, Ele já se sacrificou na cruz. Ele já pagou o preço na cruz. Eu não preciso me sacrificar, eu já vi muito isso. Eu não preciso machucar os meus joelhos orando, eu já vi. Eu não preciso perder minhas noites de sono. Eu durmo a noite todinha e quando é de manhã, o pãozinho quente já está na mesa. Eu já ouvi falar muito isso. Por quê? Porque Jesus já se sacrificou na cruz. Mas quando Jesus se sacrificou na cruz, Ele se sacrificou para salvar as nossas almas do inferno. Quando Jesus se sacrificou no Calvário, Ele se sacrificou para nos curar, cura física, emocional, libertar e salvar. Mas para Deus exercer misericórdia sobre a face da terra, aí tem que haver oração. Para Deus entregar a tua bênção e abrir as portas, tem que haver oração. Para Deus fazer o que Ele prometeu na tua vida, tem que ter oração. Por quê? Porque isso aí é além da salvação.
O que foi pago na cruz do Calvário foi a tua salvação. Então, se tem alguém dormindo a noite toda dizendo que Deus já pagou tudo na cruz, eita, provavelmente você vai ficar frustrado, porque as promessas de Deus não vão acontecer, e se acontecer, só vai acontecer em parte, porque todas as vezes que Deus quer agir, que Deus quer mexer na terra, que Deus quer se manifestar no meio do povo, é necessário, antes de mais nada, a oração. Bate palma para Jesus. Isso chama-se o mais de Deus. Quem é que não quer o mais de Deus? Nós sabemos que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, lá no Calvário já foi conquistado por Ele a salvação, a nossa cura física, emocional, a libertação e a nossa salvação. Já foi conquistado. Mas qual é o crente, qual é o cristão que não quer além aqui na terra? Qual é o cristão que aqui na terra não precisa, não tem outras necessidades? Qual é a pessoa, cristão ou não cristão, que aqui na terra não tem a necessidade de portas abertas, não tem a necessidade de ter uma vida melhor, não tem a vontade de viver o melhor, não tem a vontade de dar uma boa vida para a sua família, não tem vontade de honrar os seus pais com tudo do bom e do melhor? Quem é que na terra não pensa em ter uma vida melhor e proporcionar uma vida melhor para os seus? Quem é? Quem é que não quer isso? Quem é que não quer isso? Não tem ninguém, todos querem. Então, essas aí são as demais coisas. Aí a Bíblia diz, Mateus 6:33, que dai primeiro, em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, para as demais coisas ser acrescentada, tem que haver preço de clamor. Tem que buscar o reino do céu e a sua justiça. Não tem jeito, se nós não orar, as pedras vão orar por ti. Se Balaão não obedecer, a jumenta vai falar. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim, pergunta assim: vai deixar a jumenta falar? Ou seja, alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa. Deus quer dar resposta, alguém tem que fazer alguma coisa. Deus quer visitar a tua vida, mas alguém tem que fazer alguma coisa. Deus quer respaldar e avivar a terra, mas alguém tem que fazer alguma coisa. E quando Deus quer fazer alguma coisa, alguém tem que reivindicar ou clamar. Se nós não clamarmos, como eu já disse, as pedras clamarão. Se nós não fizermos o que tem que ser feito, a jumenta falará. Mas alguém tem que fazer alguma coisa, nem que seja as pedras ou a jumenta. Alguém tem que falar, alguém tem que dar uma ordem, alguém tem que mandar parar, alguém tem que reivindicar, alguém que tem que protestar, alguém tem que se humilhar e implorar na presença do Senhor. Alguém tem que fazer alguma coisa porque Deus também quer fazer. Alguém tem que manifestar a oração porque Deus quer abençoar a terra. Alguém tem que obedecer. Alguém tem que ser uma bênção porque Deus quer fazer alguma coisa. Deus não quer ficar de mãos paradas. Deus não quer ficar de braços cruzados. Deus não quer ficar de ouvidos tapados nem de olhos fechados. Deus não quer ficar com a boca calada. Alguém tem que orar porque Deus quer falar. Alguém tem que buscar porque Deus está vendo tudo. Alguém tem que fazer alguma coisa porque seus ouvidos não estão agravados, mas está pronto para ouvir o clamor da terra. Alguém tem que se mexer. Diz assim: alguém tem que se mexer. Diz-me que alguém tem que se mexer. Diz. Alguém tem que se mexer. Alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que se mexer, alguém tem que clamar, alguém tem que pagar o preço, alguém tem que dobrar o joelho, alguém tem que mudar o estilo de vida.
Você tem que fazer alguma coisa. Você não pode mais ficar parado. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então as pessoas repreendiam para que ele se calasse. Mas eu acho que Bartimeu, ele sabia que se ele se calasse, as pedras da beira do caminho, o que não falta na beira do caminho é pedra. Então as pedras iriam clamar por isso. Por isso que as pessoas repreendiam. Por isso que os impedimentos, as barreiras se levantavam para ele não clamar mais. Mas quanto mais se levantava problemas, mais ele clamava. Quanto mais se levantava a oposição, mais ele clamava. Porque ele sabia que se ele não clamasse, outro cego ia clamar por ele. Quantos cegos tinha em Jericó nesse tempo? Quantos cegos tinha em Israel? Hein? Quantos cegos tinha em Israel nesse tempo? Mas Deus foi curar um cego em... Quantos cegos não tinha em Jerusalém? Mas Jesus foi curar um cego em Jericó. Por que será? Por que será? Quantos cegos na cidade natal em Nazaré não tinha? Quantos cegos em Belém de Judá não tinha? Mas o cego que foi curado foi em Jericó. Por quê? Porque se o cego de Jerusalém não clamar, o cego de Jericó clama. Porque se o cego da casa não clamar, o cego lá de fora vai clamar. Porque os ceguinhos da casa não clamaram. Os ceguinhos de Nazaré, nem de Belém de Judá, não clamaram. Mas teve um cego lá de fora, de Jericó, que clamou e Jesus curou. Enquanto você está com a sua boca calada, enquanto você não está orando, enquanto os de casa não estão clamando, tem outros cegos aí fora que estão sendo curados, estão recebendo a bênção. Porque sabendo que Jesus vai passando pelo caminho, eles clamaram. Sabendo que Jesus estava saindo de Jericó. Interessante que Jesus não estava entrando em Jericó. Se você for ver essa mesma passagem lá no livro de Lucas, nós vamos ver que Jesus saindo de Jericó, então o cego Bartimeu que estava na beira do caminho, ou seja, ele sabia que Jesus não era de Jericó, que a cidade natal de Jesus não era Jericó. Jesus estava apenas passando por Jericó, porque a Bíblia diz que Jesus passava em Jericó e quando saía, então ele entendeu que ele ia voltar para casa, mas ele sabia que ele poderia clamar. Talvez os de casa não estivessem clamando, porque se alguém não clamar, a pedra clama. Quem sabe o cego Bartimeu foi a pedra que clamou, porque os de casa não clamaram. Por que será que na Bíblia não há registro de ninguém de Jerusalém que era cego e foi curado? Talvez Bartimeu não seria o homem que clamasse, mas ele foi a pedra que clamou, porque lá em Judá calaram a boca. É ou não é? Quem que concorda? Amém, pessoal? É por isso que nós estamos numa casa de profeta. Aqui é casa, lugar de profeta. Eu posso dizer que aqui é rancho de profeta. Mas muitas vezes você tem visto profeta sendo levantado lá fora. Como é que pode? Deus levantou um profeta lá fora e eu me congrego numa igreja de profeta e eu não vejo pessoas sendo levantadas como profeta. Sabe por quê? Porque os lá de fora, as pedras estão clamando. Então Deus está levantando as pedras como profeta. Eu congrego numa igreja de avivamento, numa igreja de cura e de milagre. Por que é que nós estamos sendo usados aí da milagre? E quando eu vou em outros lugares, eu vejo pessoas que nem obreiros são sendo usados como milagre. Eles são as pedras que clamaram.
Se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Deixa eu te dizer que as pedras já estão clamando faz tempo no teu lugar. Deixa eu te dizer que as pedras já estão recebendo o que era teu já faz tempo no teu lugar, porque tu não clama. Deixa eu te dizer que tem pessoas que estão se levantando e sendo curadas faz tempo. As pedras estão sendo curadas, as pedras estão se levantando, as pedras estão profetizando, as pedras estão recebendo milagre, porque já faz tempo que as pedras começaram a clamar. É ou não é? É ou não é, irmã? Às vezes eu chego na igreja, às vezes eu chego em casinha de oração por aí, casinha de oração humilde, bem pouquinha gente, mas quase todo mundo é profeta, ó. Como é que pode? Ninguém ensina, lá não tem escola de profeta, lá não tem escola de avivamento, lá não tem pessoas com dom de ensinar, porque o ensino é um dom, não tem pessoas de ensinar a respeito dos dons espirituais, mas mesmo assim, quando as pessoas abrem a boca, é Deus puro na boca delas, porque porque as não estão clamando, aí Deus está levantando as pedras que estão clamando no nosso lugar. Aí diz assim, Estou falando contigo. Pois é. Você sabe que Deus está falando com você nessa palavra, não sabe? Aí disse que eu estava doido para ir lá e não, vou ficar só clamando de longe mesmo. Me pisei, rodeei, vou e voltei, não, vou clamar só do altar mesmo. Mas Deus está falando com gente aqui, Deus está falando com gente, Deus está falando com você poderosamente, Deus está falando para você. Deus precisa ouvir o seu clamor. Se você clamar, o céu vai se abrir. Se você clamar, as coisas vão acontecer. Se você clamar, você vai ver Deus, céus unindo-se com a terra. Se você clamar. Porque enquanto você está deixando de clamar, por causa da oposição. Está deixando de clamar porque mandaram você se calar. Está deixando de clamar porque não acreditaram. Está deixando de clamar porque te repreenderam. Aí você tem que clamar. Pastor Renato, o que é que eu vou fazer? Eu vou aí na frente profetizar? Não, você vai clamar. Tudo começa do clamor. Deus é Deus de resposta. Então primeiro tem que ter uma ação na terra para vir uma resposta do céu. Não adianta você se posicionar à frente sem antes ter clamado para receber resposta. Elias dependeu da resposta de Deus para enviar fogo do céu sobre o altar. Elias não fez nada a não ser clamar por fogo. Então por isso nós temos que clamar, tá certo? Tem que clamar. Não deixe de clamar por causa da oposição. Não deixe de clamar porque te repreenderam. Não deixe de clamar porque não acreditaram nas tuas palavras, não acreditaram no que você fala, não acreditaram no teu chamado. Então continue clamando, ainda que repreendo, ainda que há oposição. Quando eu falo a palavra oposição, desde a primeira vez que eu falei a palavra oposição, então essa palavra grita perto de você, oposição. Né? Toda vez que eu falo oposição, esta palavra grita na frente dela, porque a oposição tem se levantado, e isso aí tem feito ela bloquear o chamado, tem feito ela desistir. E a Bíblia está dizendo que quanto mais eles repreendiam o clamor de Bartimeu, mais ele clamava. Então essa é a resposta de Deus para a tua vida. Receba em nome de Jesus. Não deixe mais
de fazer acontecer por causa da oposição. E não é só no teu chamado, não é só no teu chamado, é na tua vida como um todo. É na tua vida secular. Tudo aquilo que tu se levanta para fazer, toda aquela ideia que tu tem, tudo que tu diz que vai fazer, a oposição se levanta, que nem José. José, quando contou o sonho para os irmãos se levantaram contra ele. É a mesma coisa. Não vai dar certo, tu não vai conseguir, tu não vai alcançar, não é de Deus. Desiste, não vai funcionar contigo. Ah, mas deu certo com outro, mas contigo não. É assim que fala. Ah, mas funcionou com outras pessoas. Está funcionando por aí afora. Pode estar funcionando aí afora, porque aí afora tem dinheiro, porque aí afora tem influência, mas tu não tem dinheiro, tu não tem influência. É assim que acontece. Aí machuca mais ainda. Aí onde dói. Com os outros dá certo. Fulano de tal dá certo. Se fulano fizer, vai dar certo. Mas tu fazendo, haha, não dá certo. Mas agora você está saindo daqui com a resposta de Deus. Você está saindo daqui municiado. Você está saindo daqui tuchado. Tu está saindo daqui tuchado com as munições da glória de Deus. Está saindo daqui com munição extra, ó, munição sobressalente. Ó. Amém? Então pega essa palavra. Vai em frente. Passa por cima do diabo. Passa por cima do diabo. Pisa na cabeça da serpente. Quando a oposição se levanta, sabe o que é que faz a oposição se levantar contra o povo de Deus? Sabe o que é? É porque eles só se levantam porque eles conseguem ver o potencial da pessoa. Se eles não vissem o potencial, eles não se levantavam, só fazia dar gargalhada e sair. Mas quando a oposição se levanta, é porque na verdade ele está vendo que Deus está com você. Eles estão percebendo que a promessa é de Deus. Quando a oposição se levanta, é porque ele sabe que se você botar para frente, vai acontecer. É o medo. É o medo. Quando alguém diz que não vai dar certo, porque lá no fundo ela sabe que vai dar certo. Amém. Glória a Deus, bate palma para o Senhor Jesus. Tá certo?